Bom dia, igreja. É sempre um prazer muito grande, um privilégio estar trazendo a palavra nessa casa. Hoje eu prometo ser bem breve. Gostaria de falar com vocês acerca de uma mensagem de arrependimento. Então eu gostaria de pedir que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Nós estaremos lendo dos versículos 37 ao 41. Atos 2, 37 e 41. Uma passagem bastante conhecida pela igreja, principalmente as pentecostais. Entretanto, a gente vai ler um pedacinho diferente do texto. Atos 2, 37 e 41. A palavra de Deus diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça rapidamente comigo e oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Pai, nessa manhã nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor. E que nesse momento, Senhor, tudo aquilo que eu penso conhecer da Tua palavra, Senhor, diminua, desapareça, para que o Teu Espírito Santo fale às nossas mentes e aos nossos corações. Transforma pessoas, Senhor, homens e mulheres pecadores, pelo poder da Tua palavra, para que possamos, Senhor, desfrutar da cruz de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o segundo capítulo de Atos, ele é aquele capítulo bem famoso, como eu disse, que as igrejas pentecostais, elas têm um carinho bastante grande por esse texto, porque é o texto que conta para a gente a história do advento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o cumprimento da promessa de Joel, que Pedro fala um pouco antes, nós não lemos essa parte, que se dá no dia de Pentecostes, era uma promessa que o próprio Jesus havia feito, quando ele falara para os seus discípulos: olha, quando eu for embora, eu vou deixar um Consolador, eu vou deixar um Espírito que irá revestir vocês de poder, mas é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém, para que do céu vós sejais revestidos. E isso acontece exatamente no segundo capítulo de Atos, o Pentecostes. No dia de Pentecostes, no advento da descida do Espírito Santo, acontece a famosa descida, o batismo com as línguas como que de fogo, onde muitas pessoas que estão ali começam a se chocar com o que está acontecendo, e elas falam que as pessoas que haviam sido batizadas pelo Espírito estavam como que embriagadas. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que nós acabamos de ler, depois que as pessoas acusam os discípulos e os cristãos de estarem embriagados, de estarem loucos, de estarem cometendo heresias, Pedro se levanta e ele prega. Ele muito provavelmente abre um pergaminho ou fala de cabeça acerca do texto de Joel, do Antigo Testamento, e ele começa a pregar a palavra de Deus, aplicando sempre as Escrituras no que mais importa, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E ele se levanta com autoridade e poder para combater as heresias que haviam sido faladas daquelas pessoas. É a primeira coisa que Pedro faz. Ele ouve um ensino, uma doutrina errada, uma doutrina que não condiz com a palavra de Deus, alguém que quer desmerecer o poder do Espírito Santo, e ele fala: não é bem assim.
O que vocês estão falando não procede. Deixa eu falar para vocês quem é esse Jesus e qual é essa profecia. O que está acontecendo? Pedro, ele prega a única coisa que realmente importa ao homem, que é as benesses da cruz de Cristo. E porque o sacrifício dele nos traz salvação. E no meio de tudo isso, ele faz uma explanação, uma explicação acerca de vários assuntos. E nós então entramos no texto que lemos. Conforme a pregação for desenvolvendo, eu sempre costumo voltar nos versículos. Então, voltando à primeira parte do versículo 37, nós vemos: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Algumas versões vão dizer que eles ficaram aflitos, que o coração deles compungiu-se. É uma palavra difícil. Porque a pregação genuína do Evangelho, que era o que Pedro tinha acabado de fazer, meus irmãos, entenda que quando Pedro prega Jesus Cristo e a cruz de Cristo, essa é a única pregação possível do Evangelho. Quando nós ouvimos que Deus é um Deus de cura, quando nós ouvimos que Deus é um Deus que realiza sonhos, quando nós ouvimos que Deus é um Deus provedor, nós ouvimos verdades com aparato bíblico, mas que se revelam no fato de que o Evangelho é a cruz de Jesus Cristo. Sem a cruz de Jesus Cristo não há cura, não há prosperidade alguma, não há transformação, não há arrependimento. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Você pode ouvir qualquer pregação, por mais maravilhosa que seja, por mais expositiva que seja, se ela não falar da cruz de Cristo, ela foi apenas uma boa palestra. Porque em algum momento, quando ouvimos o Evangelho, devemos nos lembrar que ele é centrado em Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós. E quando Pedro faz isso, ele causa um espanto naquelas pessoas, porque elas ficam comovidas, elas ficam aflitas, porque elas acabaram de ouvir o quê? No versículo 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E aqui ela tem uma conotação, porque Pedro, ele está batendo naquelas pessoas, exortando aquelas pessoas, admoestando aquelas pessoas, porque elas acabaram de vir com uma história de heresia, com uma história de mentira. E Pedro fala: esse tipo de comportamento de vocês, por vocês acharem que sabem tudo, vocês crucificaram o nosso Cristo. Legalistas, mentirosos, pensam conhecer a pessoa do Espírito Santo e não conhecem. Vocês crucificaram o Messias, mas mesmo assim, diante do seu plano soberano e poderoso, Deus faz Jesus Senhor e Cristo sobre todas as coisas, Mestre, dono e Salvador. E essa pregação, ela causa esse espanto, porque o povo, ele foi profundamente tocado pelas palavras de Pedro. Porque quando o Evangelho genuíno é pregado, é impossível que as pessoas não sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Se a palavra de Deus diz que Deus é fiel e vela pela sua palavra para que ela se cumpra, quando nós pregamos a única palavra que importa, eu acredito que o Espírito Santo age. O problema é que muitas vezes não pregamos a única palavra que importa, e atribuímos ao Espírito Santo movimentos carnais, movimentos humanos, obras que são do homem e não de Deus.
porque não pregamos o que devemos. Apenas o Evangelho de Jesus Cristo é capaz, meus irmãos, de causar no homem o mais profundo espanto. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 ao 16. Quem crê e for batizado será, e quem não crê será. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele produz em igual maneira dois resultados: salvação e danação eterna. Não existe uma terceira via. Então, se você ouve o Evangelho de Jesus Cristo e não se espanta como aqueles homens se espantaram, tem algo errado. Existe algo errado. Eles se espantam e eles se afligem e eles reconhecem essa verdade, que eles haviam crucificado o Cristo, o Messias, o Salvador. Quando nós nos espantamos com o poder do Evangelho, precisamos chegar à conclusão de que Cristo morreu pelos nossos pecados, sem que merecêssemos. E isso torna a obra dele infinitamente mais importante para as nossas vidas. Eles percebem: meu Deus, nós matamos o Filho unigênito de Deus. Meus irmãos, eu e você matamos o Filho unigênito de Deus. Os nossos pecados levaram Jesus Cristo à cruz do Calvário. E é preciso que nós voltemos a nos assustar com essa verdade. Porque se amamos o nosso Salvador, nós não iremos vilipendiar a cruz de Cristo. Se amamos o nosso Salvador, reconheceremos que o sacrifício dele é suficiente. E que precisamos honrar o sangue que verteu naquele madeiro. Esse espanto, ele é um despertar espiritual. É parte da obra do Espírito Santo, que começa a habitar em nós a partir do momento que o Evangelho é pregado. Ele nos leva a rever as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas crenças, com tremor e temor. É preciso que nós olhemos para a cruz de Cristo com tremor e temor. Na parte B do versículo 37, nós vemos: e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esse despertar espiritual, a obra do Espírito Santo, causa neles um senso de urgência. Causa neles uma necessidade de se atentarem àquilo que Cristo havia feito por eles. Meu Deus, nós crucificamos o Filho unigênito de Deus, e agora o que nós faremos? Tem como ele voltar? Tem como ele pregar de novo? Tem como ele transformar mais água em vinho? Não, não, não. Essa pergunta, quando nós batemos de frente com o espanto do Evangelho, com o assombro que o Evangelho nos causa, ela precisa refletir dentro de nós um senso urgente de mudança. Se o Espírito Santo comunica aos nossos corações as verdades da cruz de Cristo, é necessário que no nosso coração seja gerado um senso urgente de transformação. Porque aonde Jesus passa, há transformação.
Se você se encontrou com o Evangelho, levantou as suas mãos e falou: eu creio, fui batizado, mas na tua vida não houve transformação, meu irmão, você vive uma mentira, e Jesus nunca passou pela tua vida. Ele nunca passou pela tua vida. Mas ainda assim o sacrifício dele é viável para ti hoje. Essa pergunta que faremos, irmãos, ela é uma reflexão lógica, ela é uma reflexão óbvia, frente à necessidade do arrependimento, porque o Evangelho é urgente, é para ontem. Em nenhum lugar das Escrituras você vê, olha, deixa para amanhã. Em nenhum lugar das Escrituras você vê os apóstolos, você vê Jesus Cristo falando: fica tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo, não tenha pressa, arrependam-se agora, pois é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de pressa, meus irmãos. O Espírito Santo tem pressa, Jesus Cristo tem pressa. Nós precisamos ter a mesma pressa do nosso Salvador. Nós precisamos desejá-lo, desejar encontrarmos com Ele na glória, tanto quanto Ele deseja reinar soberanamente sobre esse mundo. O desejo de Deus é ser glorificado acima de todas as coisas, e a plenitude dessa glorificação será na glória, será na Nova Jerusalém. E se Deus tem pressa, se Deus tem urgência, se Deus tem a necessidade de ser glorificado, é necessário que nós nutramos em nossos corações a necessidade de querermos adorá-lo. É preciso que procuremos glorificá-lo. Convicções teológicas à parte, a Confissão de Fé de Westminster, ela tem algo que me interessa muito e que muito me encanta no Evangelho, referente ao fim absoluto do homem. E de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, o final absoluto do homem é glorificar a Deus e se regozijar nele para sempre. O pastor norte-americano, teólogo famoso John Piper, ele tem uma frase muito famosa que diz: Cristo é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando nós cumprimos o senso de regozijo que nos cabe, quando nós nos alegramos no Senhor, Ele é infinitamente mais glorificado em nós. Talvez seja por isso que Jesus fala: já não mais os chamo de servos, mas de amigos. Porque o Evangelho é um senso de coparticipação. E ele nos revela que quando nos regozijamos no Senhor, Ele é infinitamente mais glorificado em nós. No verso 38, a palavra de Deus diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quando aqueles homens se encontram com o espanto do Evangelho, com a urgência que esse assombro causa neles, Pedro precisa dar uma resposta. E a resposta que ele dá é a única resposta que ele conhece, é a única resposta que existe, é a única resposta que o seu Messias lhe ensinou. Um clamor ao arrependimento. Quando nos encontramos de frente com o Evangelho,
é necessário que respondamos ao nos arrependermos. O arrependimento, ele envolve uma mudança, uma transformação na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. Porque esse é o produto do Evangelho. A palavra de Deus diz que pela árvore conheceríamos os frutos. E o arrependimento é o fruto final, absoluto do Evangelho. Se não existe arrependimento, não existe conversão. Se não existe arrependimento, não existe perdão de pecados. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A graça de Jesus Cristo, a misericórdia, o dom do Espírito Santo são para aqueles que confessam e deixam os seus pecados. O arrependimento, ele é um retorno aos santos padrões de Deus, que são corrompidos no meio do nosso pecado, no meio da nossa natureza humana que só escolhe o mal. Quando nos arrependemos, nós temos a possibilidade de viver a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nos arrependemos, a cruz de Cristo deixa de ser uma história para nós, e nós começamos a fazer parte da história. Porque até então nós éramos apenas espectadores. Mas através do arrependimento e na fé, na crença, na pessoa e obra de Jesus Cristo, nós podemos ser participantes. O arrependimento, ele é um passo vital, primordial, para que nós possamos experimentar a graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender. No versículo 39, nós vemos o porquê dessa necessidade do arrependimento. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro deixa claro para aqueles homens, para aquelas mulheres, que o arrependimento é a chave que desbloqueia a promessa de Deus. Uma promessa essa que se estende por toda a humanidade. Já não existe mais grego e judeu, já não existe mais homem e mulher, senhor e escravo. A palavra de Deus, as benesses da cruz de Cristo, são para todos aqueles que respondem o chamado do Espírito Santo com arrependimento. No versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Com muitas outras palavras, deu testemunho. O arrependimento, ele se dá quando a verdade é pregada. O arrependimento, ele acontece quando existe um testemunho genuíno de que aquela ação é do Espírito Santo. Exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. O arrependimento, meus irmãos, ele vem através da verdade e da exortação. Se você não está acostumado ou disposto a ser exortado, muito provavelmente você não se encontra num lugar de disponibilidade para que o arrependimento gerado pelo Espírito Santo te alcance.
o testemunho da verdade, a pregação da única verdade que é a palavra de Deus, a exortação de homens e mulheres fiéis, que baseiam as suas verdades, as suas crenças na cruz de Cristo, são chaves para que possamos alcançar o arrependimento. Um ponto muito importante do versículo 40, salvem-se desta geração perversa. Pedro está clamando aquelas pessoas, salvem-se desta geração perversa. Porque quando ouvimos o Evangelho, quando temos um encontro com o Espírito Santo, ou melhor, quando o Espírito Santo se encontra conosco, é impossível que não vejamos que vivemos no meio de homens e mulheres depravados no seu pecado e na sua corrupção. E até então, eu e você somos também parte desse grupo. Até que o arrependimento nos alcance, até que a cruz de Cristo nos alcance, até que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos essa geração perversa. A verdade da pregação, o testemunho genuíno, as exortações baseadas na palavra, são a única forma que temos de combater essa geração perversa que continuamente, todos os dias, procura crucificar Jesus novamente. A cruz de Cristo foi o seu estado absoluto e final de humilhação. E vivemos numa geração que todos os dias procura pregar Jesus novamente no madeiro. Eles querem trazer vergonha e humilhação ao nosso Salvador. Mas eu creio que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa geração perversa pode tentar o quanto ela quiser. O Evangelho vai continuar sendo pregado. Homens e mulheres que se preocupam com o testemunho da verdade, homens e mulheres que se preocupam com a exortação da igreja, continuarão se levantando para que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado. Se o ministério de louvor quiser tomar o seu lugar, eu falei que ia ser breve. No verso 41, nós vemos a resposta daquele povo para a pregação de Pedro. Uma pregação que não se preocupava com nada que não fosse a cruz de Cristo e o arrependimento dos nossos pecados. E o versículo 41 nos diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não é minha intenção aqui prender-me a esse número, mas sim ao resultado da pregação de Pedro. Aqueles que aceitaram a pregação de Pedro, aqueles que foram confrontados pela verdade do Evangelho e foram convencidos pelo Espírito Santo de que aquilo de fato era a obra regeneradora, justificadora de Deus nas suas vidas. Eles foram batizados. Porque, meus irmãos, o resultado final do arrependimento é a nossa reconciliação com Deus. O resultado final do arrependimento é a possibilidade de um dia
exaltarmos e glorificarmos o nosso Deus em glória. E o batismo aqui, obviamente, ele é um ato público que demonstra de forma exterior verdades e comportamentos interiores. O resultado do verdadeiro arrependimento em Jesus, ele produz salvação, salvação pela fé e não por obras, salvação mediante a cruz de Jesus Cristo, e o símbolo é o batismo. O batismo ele evidencia simbolicamente que aqueles homens e aquelas mulheres ouviram a palavra de Deus, se arrependeram e foram reconciliados com o Pai. O batismo é a evidência de que eles encontraram salvação. Porque, meus irmãos, a nossa caminhada nessa terra, ela é baseada nessa luta de glorificarmos a Deus no meio da nossa carnalidade, no meio da nossa depravação, para que não percamos a nossa coroa, para que não percamos a possibilidade de morarmos com o nosso Deus. A conversão, o batismo, foi o testemunho de que eles haviam crido. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus continuará a ser pregada. Como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer, o que importa não é o obreiro, é a obra. Deus sepulta os seus obreiros e a obra continua. Então a pregação do Evangelho, ela continuará a ser pregada, meus irmãos. Mas é necessário que, como Jesus nos ensinou em Marcos, capítulo 1, verso 15, arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho não vai deixar de ser pregado. Cabe a nós nos arrependermos. Coloque-se de pé.